Olá, pessoal! Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Sim, aqueles mesmos que você já deve ter ouvido falar em filmes ou livros, mas que têm uma história muito mais profunda e intrigante do que se imagina. Prepare-se para descobrir como esses cavaleiros simbolizam eventos que, segundo a tradição cristã, antecedem o fim dos tempos. E não se preocupe, não vamos deixar o clima pesado demais. Afinal, até o Apocalipse pode ter seu lado curioso e, quem sabe, até um pouco divertido. Vamos começar com o Cavaleiro do Cavalo Branco. Ele é frequentemente associado à conquista e ao poder. Imagine um líder carismático, com um arco e uma coroa, saindo para vencer e conquistar. Mas, cuidado! Algumas interpretações o veem como o Anticristo, um falso profeta que engana com sua aparência de pureza. É como aquele amigo que parece sempre ter as melhores intenções, mas que, no fundo, está tramando algo. Quem nunca, né? Em seguida, temos o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, que traz consigo a guerra. Ele é o responsável por tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se voltem umas contra as outras. É como se ele fosse o responsável por acender o pavio de um barril de pólvora. E, convenhamos, ninguém quer estar por perto quando isso acontece. Agora, vamos falar sobre o Cavaleiro do Cavalo Negro. Ele carrega uma balança, símbolo de escassez e fome. Imagine ir ao mercado e descobrir que um simples pão custa o mesmo que um jantar em um restaurante chique. É essa a ideia. Ele representa tempos de crise econômica, onde os alimentos são racionados e os preços exorbitantes. Quem diria que um cavalo poderia ser tão influente na economia, não é mesmo? Por último, mas não menos importante, temos o Cavaleiro do Cavalo Baio, ou amarelo esverdeado. Ele é a personificação da morte, trazendo consigo a privação do plano terrestre. É como aquele vilão de filme que chega no final para dar o golpe de misericórdia. E para completar o pacote, o inferno o segue de perto, garantindo que ninguém escape de seu destino sombrio. Juntos, esses cavaleiros formam uma narrativa poderosa e simbólica, que tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Alguns veem neles uma representação dos eventos históricos da época em que o Apocalipse foi escrito. Outros acreditam que eles simbolizam eventos futuros, que ainda estão por vir. E há quem os veja como uma metáfora para os desafios enfrentados pela Igreja cristã ao longo dos tempos. O mais interessante é que, apesar das diferentes interpretações, os 4 cavaleiros do Apocalipse continuam a fascinar e a inspirar debates. Eles nos lembram que, mesmo em tempos de incerteza e caos, há sempre uma oportunidade de reflexão e crescimento. Afinal, como diria o sábio, é na crise que surgem as grandes oportunidades. E, para aqueles que gostam de um toque de mistério, há ainda a interpretação de que o arco do Cavaleiro do Cavalo Branco pode ser um arco-íris, simbolizando a ligação entre o homem e as forças cósmicas. Quem diria que um simples arco poderia ter tantas camadas de significado? Já o Cavaleiro do Cavalo Vermelho, com sua espada, nos lembra que a guerra não é apenas um conflito físico, mas também uma batalha interna. Quantas vezes não nos pegamos lutando contra nossos próprios demônios, tentando encontrar paz em meio ao caos? E o Cavaleiro do Cavalo Negro, com sua balança, nos desafia a refletir sobre a justiça e a desigualdade. Será que estamos realmente equilibrando as coisas? Ou estamos apenas pesando um lado da balança? Por fim, o Cavaleiro do Cavalo Baio nos lembra que a morte é uma parte inevitável da vida. Mas, em vez de temê-la, podemos usá-la como um lembrete para viver cada dia ao máximo, aproveitando cada momento como se fosse o último. Então, da próxima vez que você ouvir falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, lembre-se de que eles são mais do que apenas personagens de uma história antiga. Eles são símbolos poderosos que nos convidam a refletir sobre nossa própria jornada e a buscar significado em meio ao caos. E quem sabe, talvez até encontremos um pouco de humor em meio a tudo isso.
Afinal, se até os cavaleiros do Apocalipse podem ter um lado curioso, por que não podemos nós também? Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa viagem pelo mundo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E lembrem-se, mesmo em tempos de incerteza, sempre há espaço para reflexão, crescimento e, claro, um pouco de humor. Até a próxima! E não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões aqui embaixo. Adoraria saber o que vocês acham sobre os 4 cavaleiros e suas interpretações. Até mais!